Mas é o seguinte, eu queria falar hoje sobre o que está acontecendo na reserva Yanomami, em Roraima. E antes de entrar no assunto específico, que envolve fome, que envolve miséria, eu queria dar uma olhada do satélite. Pegar um satélite e jogar a imagem lá para cima e olhar o Brasil lá de cima. E perceber que a gente faz algumas opções no papel, criando um Brasil extraordinário, moderno, sofisticado, preocupado com todos. Um Brasil que tem um olhar generoso para quem precisa. Um Brasil que pensou em tudo ao fazer a Constituição de 88 e ao fazer toda a legislação ao longo de sua história. E que a prática mostra que a gente vive num ambiente de enganação. E é por isso que está acontecendo o que está acontecendo em Roraima, é por isso que está acontecendo o que está acontecendo na reserva indígena Yanomami. A gente tem um sistema prisional que não funciona. A gente tem um sistema tributário que não funciona. A gente tem um sistema de justiça que não funciona. E quando eu digo não funciona, claro que funciona. De um jeito disfuncional, torto, mal ajambrado. Você está na estrada e você vê aquele caminhãozinho velho andando meio que nem caranguejo, meio de ladinho assim. Aqui se precisar brecar que não para. Esse aí é o sistema do Brasil para tributos, sistema prisional, sistema político, sistema de justiça. É tudo mal ajambrado. Tudo o que precisa ter, a gente tem numa versão mal ajambrada. Algumas coisas funcionam muito bem, mas a maior parte das coisas funciona de maneira mal ajambrada. E aí a gente fica remendando, remenda. Antigamente seria colocar Durepox na lataria do carro enferrujado. E essa atitude de colocar no papel, levantar o livrinho, como fizemos em 1988, sugerindo que a gente tinha escrito o texto dos textos, a Bíblia das Constituições mundiais, sugerindo que o Brasil tinha alcançado o Olimpo dos direitos humanos, o Olimpo da organização social e política, a gente produziu mais disfuncionalidade. E expondo, em alguns casos, as pessoas ao risco de vida e à morte. Em nome de uma fantasia de fugir das discussões quando elas apareceram, de escrever textos legais, apaixonados e apaixonantes, mas que não passam de uma farsa, de uma enganação, de uma empulhação. Todos têm direito a isso e aquilo, e na hora de entregar, não entrega. Habitação é um dos direitos previstos na Constituição. Todos têm. Quantos têm? Todos têm direito à saúde. Quantos têm? Quantos têm direito a uma vida digna, como está descrito na Constituição? O artigo 5º é uma beleza. E você vai olhar, claro que o objetivo é lutar por aquilo, mas aí é que surge a disfuncionalidade e a gente não consegue chegar naquilo que a gente escreveu. Porque a gente, na hora de escrever, romantizou. Começou a achar que o mundo era uma fantasia alcançável, e o dinheiro, e a organização social, e a capacidade do Estado simplesmente não alcançam a sociedade que a gente fingiu criar a partir daquele momento. E por isso a gente tem o que tem acontecendo em Roraima. E por isso a gente tem o que tem acontecendo na terra Yanomami, em Roraima. 2 Suíças de demarcação. Discussão que começou na década de 70. A ideia era montar ilhas separadas para as aldeias indígenas. Resolveram fazer uma terra contínua. Fizeram a terra contínua. E lá, 300 aldeias, 300 e tantas aldeias, com 30 mil índios, indígenas. Nós estamos falando de aldeias de 80, 100 e poucas
pessoas espalhadas numa área que não é um descampado, não é um campo de futebol gigante, onde você vê e enxerga tudo. É uma floresta, floresta fechada. Difícil acesso, lugar complicado, terra indígena. Real. E aí, a gente começa com a convivência dos absurdos. Existe um estatuto do garimpeiro. E o estatuto do garimpeiro vem sendo usado de forma disfuncional, torta, desonesta, marota, sugerindo que naquela terra existem garimpeiros. E que a maioria daqueles garimpeiros são pessoas pobres e miseráveis. Existem ali pessoas pobres e miseráveis, mas existe não o garimpo ilegal, existe a mineração ilegal. Levaram para lá máquinas. Como é que um garimpeiro, porque pelo estatuto do garimpeiro é um indivíduo que age de forma isolada, não é que é uma empresa, é uma pessoa, vai lá, leva sua bateia, leva sua enxada, leva sua picareta, seu balde, e vai lá pegar o seu ouro, pede uma autorização, não precisa ter propriedade de nada, pede uma autorização de lavra, não pode fazer isso em terra indígena. Mas não tem ali, não são pessoinhas soltas, 20 mil garimpeiros soltinhos, não. Tem organizações empresariais, o que torna a coisa muito mais complicada. Avião, caminhão. Como é que eles botaram o caminhão lá dentro? Como é que eles botaram o trator lá dentro? Como que eles fizeram essas coisas todas? Isso é coisa de empresa. Ilegal, bandida, porque não pode. Então os garimpeiros, desde os anos 70, atuam por lá. Quando houve a demarcação da terra Yanomami, onde está dando a confusão, onde está dando problema, onde os índios estão morrendo, onde há malária, onde há fome, houve momentos e booms de garimpo. Tem cassiterita, que é uma coisa horrorosa, grande devastação. Cassiterita tem ouro. Na década, lá por 2008, coisa de 12, 14 anos atrás, houve um grande boom, já era uma terra demarcada. Porque o preço do ouro subiu muito e eles foram em quantidade. Tem quase tanto garimpeiro quanto índio lá. 30 mil índios, 20 mil garimpeiros. 20 mil garimpeiros. Como é que você demarca, e aí vem a discussão da Constituição de 88, como é que você demarca uma terra e deixa ter garimpeiro dentro? Ilegal, porque não pode. Não poderia ter. Não podia ter um ali. Como é que tem 20 mil? Não é que tem 20 mil dos últimos 4 anos, não. Tem 20 mil. Já tinha 15, ou 14, ou 10, ou 20. Sabe, é um processo de... Sabe quando você tem o processo de favelização? Quando você tem uma ocupação irregular numa área? Como é que você não pega no nascedouro? Como é que não pegaram no nascedouro? O que está fazendo? Estão fazendo todas as instituições ligadas e de proteção aos indígenas que não conseguem reverter isso e fazer um barulho. O que estão fazendo há décadas, Polícia Federal, Forças Armadas, que não conseguem combater isso? Há anos e anos e anos e anos e anos que a gente ouve falar disso. A gente pode questionar o critério para a concessão de terras indígenas no Brasil. E deve discutir, sim. É um assunto para discutir, sim. Quantos por cento do território nacional devem ser entregues à comunidade indígena? Agora, essa terra Yanomami é de 92. 91, 92. Tem 30 anos. Para, né? Aí, você chega lá e os índios, numa região que tem o dobro do tamanho da Suíça, não tem o que comer? Como assim não tem o que comer? Eles estão pegando malária. Demais. Porque tem garimpeiro demais. Tudo começa com garimpo ilegal. Tudo começa com a mineração ilegal. O garimpo até é uma forma carinhosa de chamar as estruturas criminosas que
tiram o ouro de uma área onde não pode haver extração de ouro, e para lavar esse ouro, entre aspas, né, lavar a venda desse ouro, transferem esse ouro para uma área mineral, uma área de mineração qualquer, em que dizem que é legal, e então ali teria surgido esse ouro. Não tem ninguém como descobrir, a não ser que haja uma investigação, a não ser que haja um trabalho da Polícia Federal, a não ser que haja um trabalho muito forte do aparato de segurança e, enfim, e prevenção ao crime no Brasil. Então esse ouro é muito mais fácil de transferir, porque o ouro vale uma grama. A madeira, por exemplo, é muito mais complicada, né? Mas você pegar esse ouro e levar para uma área de mineração bacana, você vai e vende ali o ouro para os órgãos oficiais, até se quiser, Banco Central e as DTVMs, todas que podem comprar esse ouro. E na área de garimpo não tem produção. Só que você chegar lá, e já teve operação, teve uma operação grande, algumas operações grandes nos últimos anos, e você vê avião, caminhão, trator, inclusive com uma discussão sobre destruição dos equipamentos, se pode destruir, se não deve destruir. Tem uma turma que diz, tem que destruir, porque para tirar de lá é mais caro do que... O Estado não tem dinheiro para tirar de lá, não tem dinheiro para pagar o fiscal, vai tirar de lá como? Vai fazer um leilão, mas como é que vai tirar de lá? Então fica uma confusão. Outra ala diz, é um absurdo destruir um equipamento. Usa esse equipamento para outra coisa. Já destruíram o avião, destruíram trator. Como é que um cara põe um trator de 500, 600, 700, 800 mil reais e ele se chama garimpeiro? Não é garimpeiro. Não é o garimpeiro que a gente imagina. Ninguém tem 800 mil reais e ainda põe a máquina lá dentro. Espera aí, isso é um empresário, pô. É um empresário. Empresário do crime. Porque não pode extrair ouro de lá. E então você entra na discussão sobre essa estrutura, essa lógica dos sonhos do Estado, que cria uma fantasia, que é uma reserva indígena, que não é uma reserva indígena. A reserva indígena não pertence aos índios. A reserva indígena, ela pertence ao Estado. É uma área do Estado e o Estado tem que proteger. É uma área do Estado com usufruto dos índios, dos indígenas. Não é uma área que pertence aos indígenas, podem fazer o que bem entender. Não é assim que funciona. E aí é uma coisa muito complicada. Porque não dá para imaginar e não dá para a gente sonhar que numa reserva indígena você vai ter os indígenas vivendo como viviam antes da chegada dos brancos, dos holandeses, dos portugueses, que foram os que ocuparam a região em Roraima. Você tem histórias de chacina no século XVIII de indígenas na região, Yanomamis. Você tem mortes e chacina, algumas. Em Roraima foram 4, que a história registra, recente até. Agora você tem, não uma chacina, você tem a morte de indígenas por falta de comer. Mas não é porque não tem comida. Não é porque não tem comida. É porque eles estão doentes. E o Estado, que tem a obrigação de dar as condições para que a reserva funcione do jeito correto, não dá as condições para que a reserva funcione do jeito correto. Cadê os médicos? Cadê o amparo? Não tem. Então, é a fantasia brasileira. O sistema penal que funciona, mas que não funciona. O sistema tributário que não funciona. O sistema de reservas indígenas que também não funciona. Não é que é o único lugar onde a gente está indo mal. Não, a gente está indo mal num monte de lugares, mas nesse você produz doença e morte, diretamente, ao permitir a exposição de uma parcela da sociedade ao crime, que acontece em grandes cidades também, áreas controladas pelo tráfico de drogas, áreas controladas pela milícia que o Estado não combate, e aquilo é uma turma que fica sob o jugo do crime, como os Yanomamis, que são mais indefesos, não estão à vista da sociedade, as coisas acontecem lá, e aí você tem essas cenas absurdas, e essas histórias absurdas que a gente está vendo de desnutrição pesada, inclusive com morte. E uma quantidade de mortes muito maior do que se registrava antes. Então é terrível. Aí isso se presta agora a uma discussão ideológica, de novo, que é a marca do Brasil. Agora nós vamos discutir essa questão à luz de Bolsonaro e Lula? Não. Nós temos que resolver um problema que o Estado brasileiro criou ao fingir
que tem uma política correta na prática para cuidar da questão indígena. E não tem. Volto a dizer, como não tem uma tributária, como não tem uma prisional, como não tem uma no sistema de justiça, para falar de alguns. É o país da fantasia, o país do papel, que tudo aceita e que todos se enganam e que o Procurador-Geral da República e que o ministro do Supremo Tribunal Federal e que o ministro da Parlapatação da Justiça, todos falam de um Brasil que não existe. Não existe esse Brasil. É o Brasil onde entra fuzil, é o Brasil onde entra droga, é o Brasil de onde sai droga, é o Brasil que o crime organizado impõe limites ao aparelho do Estado. É o Brasil onde o minerador ilegal, o garimpeiro ilegal, resolve como que as coisas vão funcionar na reserva indígena. Quem vai morrer, quem vai viver. E é assim que a gente está funcionando no Brasil. E bota a culpa aqui ou ali, como a culpa é da nossa construção social, um fracasso na relação do Estado com a sociedade, principalmente na relação do Estado com a parcela mais frágil da sociedade, como na política indigenista, que é um horror, E aí fica. Então é mais uma reserva, agora mais uma reserva, depois é mais uma reserva, depois é mais uma reserva, depois é mais uma reserva. E fica achando que ao fazer reserva, tá tudo reservado. Não tá. Faz a reserva e as pessoas estão expostas ali, como a gente está vendo, nessa barbaridade que a Band News FM está acompanhando, está noticiando, e nós vamos continuar a olhar para isso. Você pode concordar, você pode discordar do que eu estou falando, essa é a minha visão. E, por favor, 999-592-100, se você discorda, se você concorda, Débora Alfano, a gente joga aqui a pergunta. Nós estamos num país um pouco ou não alucinado. Um país que escreve e põe no papel coisas belíssimas, sugerindo que todos, principalmente os mais vulneráveis, estão protegidos e não entrega, ou a gente está entregando sim e é uma questão de pequenos ajustes? Acho que a discussão é muito mais complicada. Vamos ver.